Boa noite! Está começando o Mulher de Fases na sua Vale TV, na nossa Vale TV. Eu sou Lola Carvalho e a gente está ao vivo para todo o Brasil, no canal 14 da NET, canal 6 para São Leopoldo, 14 para Novo Hamburgo e em todas as redes sociais da Vale TV, Instagram, Facebook, YouTube. Não tem por que não nos assistir, porque a gente encontra você onde quer que você esteja. Hoje eu estou me sentindo muito importante, porque as minhas convidadas vieram para o Mulher de Fases, mesmo com essa ameaça de ciclone extratropical. Então, assim, ó, eu fiquei me sentindo hoje, né? Com as gurias aqui, tá um frio congelante, né? Mas o Mulher de Fases tinha que acontecer. Hoje a gente vai falar sobre adoção. Na semana passada, quando aconteceu o programa especial de Dia das Mães, a gente trouxe a Meg, que é uma mãe de 3, né, que fez uma adoção tardia. E depois do programa, muitas pessoas me chamaram pedindo um programa só sobre adoção. Adoção que é uma forma, uma escolha de exercer a maternidade, a paternidade, a partir não de um filho gerado, mas de um filho sentido, né? Com toda a potência, com todo o amor. Então, a pedidos, hoje a gente vai falar sobre adoção. E eu já quero apresentar as meninas para vocês, porque eu tenho certeza que vai ser um programa muito especial. E eu já te peço o seguinte: compartilha o link do programa com quem você gosta, principalmente com aquelas pessoas que daqui a pouco você sabe que tem uma vontade de adotar, que tem esse desejo, que tem esse sentimento, mas tem dúvida. Hoje a gente vai falar muito, vai esclarecer e tentar tirar esses preconceitos e essas questões que envolvem a adoção. E realmente, se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de alguém hoje para olhar para isso e ir em busca de uma criança, né, numa situação assim, ter vindo para cá num dia de ciclone vai ter sido 100%. Vou ter ficado com a minha missão cumprida. Então, vamos lá. Vou começar apresentando a Grace, que tem 43 anos, é técnica em enfermagem. Hoje ela trabalha com uma empresa de personalização de canecas e camisetas, né, para ter mais tempo para o Augusto, né, porque o Guto, que é como tu chama ele, né, ele é fruto de uma busca ativa e a sua genitora era usuária de crack e não fez o pré-natal, né, e ele nasceu com sífilis e ele desenvolveu microcefalia. Então, muito bem-vinda ao Mulher de Fases, muito bom te ter aqui e obrigada por ter saído de casa nesse frio. É uma causa mais que justa. É verdade, né? Também acho. A Meg, né? A gente brinca aqui no Mulher de Fases que se a pessoa vem pela segunda vez, ela é bifase. Então, tu já deixou de ser monofase e passou para bifase no Mulher de Fases. Ela é casada com o Ricardo Scott há 22 anos, né? É mãe de trigêmeos que nasceram em dias diferentes, né? Os filhos dela são o Vitor, de 11 anos, hoje a Vitória, de 13, a Indianara, de 15. E eles chegaram para ela no dia 16 de outubro, aniversário do meu filho, de 2016. Hoje a Meg está bem envolvida, né, com a causa da adoção, né, uma pessoa que no programa da semana passada contribuiu muito, né, com esse assunto e por isso está de volta hoje para nos ajudar ainda mais, né, com esse tema. E ela ajuda, né, então, pais e mães que estão nesse processo, né, a entenderem um pouco mais, a descobrirem, né, as nuances por trás dessa grande escolha, dessa escolha tão importante que é a adoção. Sim. E para completar aqui a nossa tríade, né, de convidadas, eu trouxe a Jana Carlotto, né, que é psicóloga há 13 anos, especialista em transtorno do desenvolvimento de crianças e adolescentes, atua como perita, né, para o Poder Judiciário e trabalhou bastante tempo em casas, né, de acolhimento e por isso acompanhou muitas situações, né, de adoção. Diversas. Então, muito obrigada, Jana, pela tua presença. Eu agradeço o convite. Muito legal também ter um olhar assim, né, de uma profissional da área de psicologia. Eu acho que acredito muito que esse amadurecimento emocional também tem um sentido muito importante, né, quando se opta pela adoção, né, porque
A adoção, ela é transformadora não só para quem adota, né? Mas principalmente para quem é adotado, né? Porque tu dá a oportunidade dessas crianças escreverem uma história diferente para suas vidas, né? Que não aconteceria se elas não tivessem tido a oportunidade de conhecer, né? É o encontro de almas, praticamente, né? Quando a gente fala de adoção. Então, quero perguntar para ti, Jana, pela tua vivência, assim, de situações de adoção, de casos de adoção, o que é considerado, assim, na avaliação do perfil das pessoas que pretendem adotar uma criança? Bom, é muito. Quando a gente faz, né? Como eu atuo, faço algumas avaliações para o fórum, né? Para ver se os casais ou as pessoas têm condições. Né? Então, o que a gente avalia? Né? Todo o casal que vai para a lista de adoção precisa de uma avaliação psicológica e de uma avaliação social. Né? O que a gente busca nesses casais? Qual é o motivador para querer adotar uma criança? Né? Porque ela precisa ter algo a mais para querer adotar. Não, né? Que nem a gente ouve muito, mas eu quero alguma companhia para quando eu ficar velho. Bom, mas será que isso vai ser o suficiente para conseguir cuidar de uma outra vida? Então, assim, a gente busca muito o perfil de alguém que realmente, o que motiva, né? Para ela querer, né? A questão dos cuidados, do amor, do carinho, o quão ela está disponível para acolher uma outra pessoa na sua vida, né? Uma outra pessoa que não foi gerada dentro de si, mas que a partir do momento que ela opta, faz parte da tua vida, né? Então, assim, é muito a disponibilidade que eu avalio quando eu faço as avaliações das condições que ela tem, né? Se ela está disposta a enfrentar, porque a gente sabe que um filho, mesmo um filho biológico, quando nasce, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que espera, né? Então, o filho adotivo é a mesma situação, é uma caixinha de surpresa que tu vai ter que saber lidar com todas as dificuldades e as coisas positivas que ela vai vir. E assim como com o filho biológico, né? Tu não tem a possibilidade de devolver, né, ele. Vai né? devolver pra onde? Vai devolver para onde, né? E tu não tem garantia e tu não vai ter nenhuma possibilidade de devolução. Então, não é legal olhar para a adoção com esse olhar, né? Que eu vou trazer e depois vou... Como test objeto. drive, não é um test drive, Não é um test exatamente. drive. Não é um eletrodoméstico que tu vai na loja, daí ele perdeu a garantia e daí tu vai devolver. Ah, quebrou o brinquedo. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitos casos, né? De que não conseguem dar conta, né, da demanda. É que né? assim, ó, na minha opinião, breve e sucinta, a adoção ela não deve ser uma segunda opção. Ah, eu não engravidei, eu vou adotar. Não. Então, não é toda e qualquer pessoa que vai ter um perfil para adoção. Essa história de, eu quero uma companhia para quando eu ficar velha, ou para me ajudar em casa, não pode ser assim. Ou como às vezes a gente já ouve, né? Eu quero ajudar uma criança. Tu não Isso tá tem adotando bastante, pra aparece ajudar. muito também, né? Eu tenho pena das crianças. Então, assim, parte para um apadrinhamento, tem várias instituições que têm o apadrinhamento, que é uma outra linha. Tem outras opções de poder ajudar, né? Exato. A adoção é realmente assim, Uma entrega. quero ser pai, eu quero ser mãe, quero montar uma família. E não vai ter para onde eu correr se me der problema. Né? A criança chorou de noite, a gente sabe de N casos de testes das crianças, né? Porque elas realmente te testam. Porque a única realidade deles eu aprontei aqui, me devolveram para casa da tia. Eu aprontei na casa da tia, me devolveram para outro lugar. Então, eu tô aqui num lugar agora, numa família, né, que me dizem para mim que é minha família, eu vou aprontar alguma coisa para ver se vão me devolver lá para aquele outro lugar onde eu posso fazer tudo. E é exatamente isso. A criança não tem ideia do que está acontecendo na vida dela. E por pior que seja, ela prefere estar ou na família biológica, porque é a realidade deles, ou numa casa de passagem, num orfanato, onde eles podem fazer tudo o que eles querem, porque eles não, os tios, tias não têm... Não conseguem Não dar conta, não né? dão conta e não tem a educação, preparo? né, E não tem nem o
mesmo vínculo, né? Exato. E a criança faz isso mesmo, ela Sim, testa, né? Ah, eu então já me imagino. devolveram antes, então tá, eu vou testar, porque vamos ver Até onde vai? onde eles vão me aguentar. Né? E aí que é o momento mais complicado quando você adota Que os- uma criança. que os pais precisam conseguirem resistir sustentar, a isso, né? sustentar isso, né? E Grace, o que é uma busca ativa para quem está nos assistindo e não sabe? Bom, a gente fala da busca ativa, que é aquele grupo de crianças que, eu não gosto desse termo, mas seriam inadotáveis, né? Que nem no caso do Augusto, é uma criança com necessidades especiais, ou então as crianças que já estão maiores nas casas lar, que a maioria dos casais ou dos candidatos à adoção querem pequenininho, querem recém-nascido, né? Aquela coisinha... Bibelô. Né? O bebê reborn, né? O mais próximo de como seria um bebê biológico. Exatamente. Então, a busca ativa são essas crianças que já que são de difícil colocação em família, né? No caso do Augusto, ele veio para nós com 10 meses de idade. E consta no processo dele, né? Não são coisas que a gente inventa, que eles já tinham contatado mais de 50 casais e tinham rejeitado ele. Porque ele nasceu com microcefalia, com sífilis congênita, ele aos 3 meses foi diagnosticado com microcefalia e não tem como se dar um prognóstico de como essa criança vai se desenvolver. Quando chegou a nós, a gente faz parte do grupo, eu também fazia parte do grupo Amigos de Lucas, né? O Guto chegou a nós com uma cartinha escrita para nós, né? Que ele se chamava Augusto, que ele tinha 10 meses, e toda a história dele, perguntando se no nosso grupo estariam os pais deles. E tipo, né, para o mundo que eu quero descer. Sim. E para nós foi simplesmente mágico, tá? Existe um mito muito grande nessa questão, a criança com necessidade especial, é pobrezinho, porque ele tem um probleminha. Não. O meu filho é perfeito. E ai de alguém que diga isso contrário. Uma mãe leoa entre nós. Meu filho é perfeito. E foi através da busca, né, que como já tinha se esgotado todas as alternativas dentro do fórum e da comarca que ele fazia parte, começa a se procurar nas outras comarcas. E casais ou pai, mãe, aptos e abertos a esse tipo de adoção. Essa seria a busca ativa. Quando já se esgotou todas aquelas tentativas, então se passa a buscar as pessoas que já estão preparadas e a partir de grupos de apoio e tudo mais. Sim. E as pessoas fizeram algum tipo de comentário para ti, do tipo, nossa, se eu fosse tu, eu não faria isso, ou, não... Pensa bem. Como é que funciona isso? Porque realmente eu acho que existe essa questão, né? Quando a gente toma esse tipo de decisão. E existe até mesmo para as crianças perfeitas. Na verdade, a gente teve um único comentário do tipo assim, não deixa a emoção agir pela razão, sob a razão. Eu disse, gente, só um pouquinho. Eu já estava com 40 anos, o meu marido já tinha 46. Se eu fosse gestar uma criança, qual o risco na minha idade de ter uma criança especial? Daí nasceu. Qualquer patologia, vamos falar que a gente conhece mais uma síndrome de Down. Vou enfiar de volta? Não, né? Eu quero ser mãe. Eu não estou indo no mercado escolher um sabão em pó, uma margarina ou pedindo um lanche por um aplicativo. Eu quero ser mãe, né? Houve depois comentários com o meu esposo. Não tiveram coragem de fazer para mim. Não sei se sabe? Ai, tadinho do Guto, né? Mas tadinho porque do meu marido, tadinho porque... porque ele assim como tem 2 pernas, 2 pés, é mega arteiro, né? É aquela coisa assim... quando nos foi apresentado, a gente não pode dar certeza de qual vai ser o desenvolvimento dele. A gente não sabe se vai caminhar, se vai falar, enfim... Que idade ele tem hoje? Hoje ele está com 13 e 8. 13. 3 anos e 8 meses. Ele começou
a caminhar no dia que a gente... A caminhar não, desculpa. A firmar as pernas no dia que eu fui no ortopedista fazer uma avaliação. Ele já estava em casa conosco, ele estava com 1 ano e 3 meses. E o ortopedista disse para mim assim, antes dos 2 anos ele não vai firmar as perninhas. E ele no colo do meu marido ficou em pé. Tipo assim, não vou? E todos os dias ele nos prova. Ah, não vai fazer tal coisa. Eu estava comentando com a Meg que eu desisti de limpar as paredes da minha casa. Porque ele se pendura na janela e tenta escalar para olhar para o lado de fora. As janelas que ele não alcança, né? Porque ele já está quase do meu tamanho. Não que seja muita coisa, mas enfim. Então, assim, ele faz de tudo, tudo. A gente começou com estimulação precoce, ele faz acompanhamento com terapeuta ocupacional. Isso é uma das coisas que eu acho realmente muito importante na avaliação psicológica, porque se tu pegar uma criança recém-nascida, perfeita, né? Quem é que garante que, com o passar do tempo... O Augusto, quando nasceu, ele não tinha microcefalia. Ele foi diagnosticado com microcefalia aos 3 meses. Ou, sei lá, com 1, 2 anos, vai apresentar um autismo, ou um déficit de atenção, ou qualquer outra patologia que a gente vai descobrir só com o crescimento. Então, eu acho que existe um pouco de ilusão de que eu vou adotar um recém-nascido, porque ele não tem uma história, né? Não tem memória de uma vida, e que eu posso definir se ele é saudável ou não. Sim. Tu não tem essa certeza. E eu posso te dizer, o Augusto, com 10 meses, ele tem, sim, memória de coisas que ele passou desde o nascimento. E ele nos demonstra no fato de que ele não dorme fora de casa. Não dorme na casa das tias, não dorme na casa dos padrinhos. Se eu precisar sair e não puder levar ele, o Dindo fica na minha casa com ele, daí ele dorme. Mas fora de casa ele não dorme. Sim. E isso demonstra o medo de ser abandonado novamente. Aham. Aqui em casa, o pai e a mãe vão voltar. Sim. Mas se eu estiver na casa da tia Meg, eu não sei se eles vão voltar lá para me pegar. Se eu estiver na casa do Dindo, das outras tias, eu não sei. Então, tem registro essa... também. A criança, mesmo pequenininha, ela tem as características, né? Tem ainda a sua memória do que ele passou. Sim. E, respondendo de novo a tua pergunta, sim, a juíza, que a gente leu o caso, antes de autorizar, a gente conheceu o Augusto no abrigo, disse, vocês têm certeza que vocês querem? Sim, nós temos, nós somos os 2 da área da saúde, eu e meu esposo, nós sabemos do que nós estamos falando. Vocês têm certeza, vocês não estão na emoção de estar pegando um bebê? Não. E nunca vou me esquecer das frases dela. Vocês vão lá, vocês conhecem ele, vocês não são obrigados a ficar com ele. Mas se vocês levarem ele para casa e devolver, eu processo vocês e arranco a alma de vocês. Essa juíza é Eu boa. acho que ela Essa tá é boa. certa. E eu acho que ela tem toda a razão nisso, sabe? A gente não está falando de brinquedo, É verdade. a gente está falando de filho. Né? Então, se o filho nascer da barriga e amanhã depois ele ser um adolescente revoltado, eu faço o quê com ele? É verdade. Não tem a desculpa, né? não- Porque sim. é adotado, né? Porque às vezes isso é usado de desculpa E aí também. tem uma coisa que Muito. até eu queria falar com a Meg sobre isso, porque tu adotou 3, né? Tu fez um processo de adoção tardia, né? Eles já eram um pouco maiores. Quantos anos eles tinham? Mais ou menos? 975. 975. Então eles já vieram com uma super bagagem, né? Eles sabiam, né, as condições deles até então, foram para tua família, né, sabendo de tudo isso e sendo acolhidos por vocês, essa nova família se formando. Mas muitas pessoas têm aquela tendência de vitimizar, né, quem está sendo adotado e muito direcionado à questão da própria educação, né? Ai, não xinga, porque coitadinho, né, já foi abandonado. Ai, não, ai, deixa, porque, né, Ai, coitadinho. coitadinho. Desculpa. Tem essa coisa do coitadinho pra lá, coitadinho pra cá, e Sempre. vitimizando, né, essa pessoa. Como é que tu lidou com 3 que vieram ao mesmo tempo, né? Tu não tinha experiência de maternidade até então, né? Eles Não. são teus únicos filhos. Sim. Tu viveu isso pela primeira vez? E como é que funcionou essa questão da educação, de olhar para eles como se eles... Bom, a partir de agora, a história de vocês está sendo contada, né? Está sendo escrita, então... Acabou. Como é que foi isso? Foi muito louco, assim, porque nas primeiras idas em famílias, a Indianara, a mais velha, ela se fechava.
E até a gente entender que aquilo era uma proteção que ela tinha do ambiente novo, foi muito complicado. Porque daí a gente achava que ela estava fazendo birra, porque daí a Indianara está sendo mal educada, não, tu tem que, né? E as pessoas vinham, a família, amigos, diziam assim, ai, coitadinha da Indianara, não sei o quê. Não, gente, não é assim. Não pode ser assim. E esse é o maior problema, até mesmo de uma adoção não dar certo, de termos as devoluções. Do vitimismo, de dizer, coitadinha, eu vou te dar esse brinquedo porque tu está fazendo. E eu acredito que isso seja na maternidade em geral, né? Sim. As crianças fazem birra, tu vai lá e, toma aqui pra Pra ti não te ficar quietinho. incomodar, tu vai lá e tenta resolver Exato. rapidamente a situação. Então assim, nós, como a gente participou muito dos grupos de apoio à adoção, que eu acredito... Fundamental para o processo dar certo. É muito importante. Tu tem que saber, tu tem que ter certeza, né? E ali, nos grupos de apoio, é onde a gente tinha todo o acompanhamento. E em ver que isso era normal, né? Das pessoas fazerem, das pessoas falarem. E tu chegar para a pessoa com propriedade e dizer assim, não, o meu filho não é um coitado. O coitado era todo o tempo que ele passou dentro do abrigo e agora ele é meu filho, é teu neto, é teu sobrinho, é teu afilhado e não tem mais. Se ele fez coisa errada, ele vai ficar sentado, vai pensar, vai ficar sem celular, vai ficar sem TV e pronto. Ele não é mais um coitado, ele não é mais um abrigado. Ele está numa família e acabou. E eu e meu marido, a gente tinha que ter essa certeza para falar para os outros. Não é aquela coisa assim, pois é, né? Será? Ai, Coitadinho, será que já sofreu não. tanto. Não. Até porque a gente tem que sustentar. preparar os nossos filhos para a vida, né? Pois é, exatamente. E eu acredito que isso é numa maternidade em geral, é tu não ter aquele, ai, coitadinho, por que Sim. isso, por que aquilo, porque tá chorando, toma aqui um pirulito. O mundo lá fora não vai te dar um pirulito, tu vai ter que... E é a própria, esse tratamento, né, essa condução que vai fazer diferença no tipo de pessoa que eles vão se tornar no futuro. E isso é né? muito importante. Das responsabilidades que eles vão receber, da construção de caráter que eles vão fazer a partir daí. E aí que eu queria te perguntar o seguinte, como que a gente, como é que se prepara psicologicamente quem vai adotar, né, aquela família, porque não é só o pai, a mãe, ou tu estava contando, né, que existem bastante casais homoafetivos que também optam, né, pela adoção, mas não é só o casal em si, tem toda a família que tem que estar preparada, né, para receber e acolher essa situação. Como é que as pessoas podem se preparar psicologicamente, emocionalmente, para essa nova configuração e para receber essas crianças e poder fazer com que elas desenvolvam o seu máximo potencial, sabe? Reescrevendo realmente uma história. Claro que elas têm traumas, claro que elas vão vir com essa bagagem anterior, né, que precisa sim ser trabalhada, mas acho que precisa se preparar antes quem vai recebê-las, né, para poder fazer com que elas se desenvolvam melhor. Isso é um ponto também que na avaliação eu acabo prestando atenção, é na rede de apoio que o casal, enfim, né, que as pessoas, os pretendentes à adoção têm, né, porque isso acaba sendo fundamental também, né, se a família também está de acordo com isso, né, porque se daqui a pouco, a avó não quer, o tio não quer, isso acaba prejudicando na adaptação da criança. Então, a família toda tem que estar preparada para receber. E eu acho que algo que é muito importante é mesmo os grupos de apoio, né, essa família conseguir participar de grupos, conseguir ouvir outras histórias, outras experiências, poder se fortalecer, né? Porque os desafios vão ser constantes, né? Porque vai ficar, tem aquela marca, né? Porque é adotado, porque não é teu, porque tu não gerou, né? E tu conseguir estar forte o suficiente para bancar isso. Não, ele é meu filho. Não interessa de onde ele veio, né? Mas ele é meu. Então, assim, e a família toda ter esse suporte. Então, acho que os grupos, o acompanhamento psicológico também acaba sendo fundamental. E é fundamental, até mesmo após a adoção, a Com chegada das certeza. crianças. É uma terapia familiar e individual das crianças. Essa questão da rede de apoio é uma coisa muito importante. Falando da minha história, eu e o meu marido, a gente casou, eu já estava habilitada para adoção. E quando eu fui preencher o meu perfil para adoção, eu ia ser uma mãe solo.
Minha mãe já era falecida na época. Meu pai já tinha tido isquemia cerebral, então ele precisava de um apoio meu também. E a Meg e o Ricardo riram muito da minha cara quando eu mudei meu perfil. Mas, inicialmente, eu ia fazer uma adoção solo. Então, eu parei e pensei. Na minha cabeça, eu queria uma criança de 0 a 4 anos, porque eu tinha, na minha cabeça, ainda incutido aquela questão do mito, dos traumas, do não sei o quê. Quero moldar da minha forma. É bem isso, moldar. Exatamente. Adoro. Não, é como coisa que, né, não é massinha, né? Mas, enfim. Não é massinha. E eu pensava muito assim, nesse primeiro momento eu não aceitava criança com necessidades especiais. Porque eu não tinha mais a minha mãe e o meu pai precisava de mim. Como é que eu ia cuidar de uma criança com necessidades especiais do meu pai, que a gente tem toda uma rede de apoio para ele, eu e as minhas irmãs, e meu marido, e os meus cunhados, todo mundo se envolve. E, né, como é que eu ia dar conta de tudo? Sozinha eu não ia dar conta. Em 2018, eu e o Leandro começamos a namorar. E a gente já se conhecia há muitos anos, a gente casou. E eu me lembro que quando a gente começou a namorar, conversa vai, conversa vem, pá, como é que tá o Guilherme? Porque ele já tem um filho biológico, né? Me lembro do Gui, alemãozinho, pequenininho. Ah, o Gui vai ser pai. Eu disse, bah, não vai dar certo, né? Eu querendo ser mãe e o homem se preparando para ser vô. Não vai dar certo. Mas ele queria muito mais um filho. Inclusive, o Gui já tinha pedido para o Papai Noel mais um filho há muito tempo e o Papai Noel não atendia. E nesse momento que eu casei, que eu tinha uma pessoa do meu lado que ia me ajudar, não tinha mais restrição nenhuma. Porque eu tinha um parceiro, eu tinha um enteado, que é meu filho também, que agora poderia me ajudar. Ah, o Gui tem a família dele, enfim, mas eu estou mais abraçada, né? Estou mais amparada. E a adoção foi uma coisa que eu sempre falei muito com as minhas irmãs, quando eu encaminhei os papéis, quando eu entrei, na época era ainda Sistema Nacional de Adoção. Então, a gente tirou todas as restrições. Meu perfil mudou de 0 a 4 para 0 a 8. E não tinha, de 1 a 2 crianças. E não tinha mais restrição nenhuma. E foi quando o Augusto veio para nós. Ai, sim. E realmente foi o que eu acabei fazendo, que eu achava, lá no passado, meu coração dizia que ia acabar acontecendo. Eu parei de trabalhar fora para trabalhar em casa. Hoje trabalho com personalizados, conforme o meu tempo eu trabalho. Cuido dele. Sim. A gente vai se encaminhar para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Mulher de Fases volta já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Pode deixar. Estamos de volta com Mulher de Fases. Se você está chegando agora, hoje estamos falando sobre adoção e todas as questões envolvidas, né, nessa decisão tão importante. A gente terminou o primeiro bloco falando da importância dessa rede de apoio, né, de ter além da decisão, né, do casal, né, de adotar ou quem vai adotar sozinho, mas ter a família também apoiando isso e
conduzindo isso de uma maneira que todos se sintam seguros, né? Que eu acredito que para a criança é fundamental, né? Estar num ambiente em que as pessoas passem essa segurança, principalmente numa situação de que já tem toda a questão traumática, né? Do abandono, que é uma questão super sensível, né? Para todos eles. Mas quando a gente fala nisso, né? Desses traumas e tudo mais, existe um mito muito grande, Jana, nas pessoas com relação às crianças um pouco mais velhas, né? Que é, eu não vou conseguir fazer com que ele esqueça do passado, ou o caráter dele já está formado e ele vai dar problemas, ou vai poder ser um adulto. Gente, qualquer pessoa pode dar problemas. Eu dou problemas. Eu ia dizer, nossa, Vários, problemas. Sim. Não, e o caráter é formado, né? A gente vai formando o nosso caráter ao longo da nossa vida, né? Então, não tem uma coisa, vai ser isso, né? E a criança, ela não tem que esquecer o passado dela. Ela precisa entender o passado, entender o que aconteceu, né? Principalmente as crianças maiores, entender que ela foi vítima, sim, de uma situação que a família biológica não tinha condições, não conseguiu, enfim, né? Mas entender esse processo. Ela não tem que esquecer, não, minha vida começou daqui para frente. Não, se ela entender o que aconteceu, se ela, né, conseguir se fortalecer, que foi um momento, que foi uma situação, e entender principalmente que a família biológica não deu conta e que tá tudo bem, né? Acho que às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Então, claro que são crianças que passaram por situações de violência, de vulnerabilidade muito maiores, mas elas podem entender que agora, a partir deste momento, o que passou ficou, entender isso, mas que daqui para frente elas vão poder ter uma oportunidade diferente, uma oportunidade para fazer diferente e para deixar as pessoas fazerem diferente com ela. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Não tem que apagar, não tem como apagar o que passou, mas entender para poder seguir adiante. Né? Mas nesse ponto, a família adotiva, ela também tem que entender isso. E não fazer com que a criança esqueça. Porque muitas vezes, para os meus filhos, eu chego, aconteceu alguma coisa, eu digo assim, o que foi? Tá com saudade? Quer tentar encontrar? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. Eu estou contigo. E eu acho que aí a criança vai se sentir mais segura. Eu sempre olhei para os meus filhos e disse assim, se tu tiver vontade de conversar com a tua mãe biológica, com o teu pai biológico, me diga. Vamos atrás. Vamos falar. É que isso é uma grande demonstração de amor, né? Exatamente. Sim. Eles têm que entender. Tem pessoas que não vamos falar que o fulaninho é adotado. Faz de como vamos inventar uma história de que ele nasceu nessa família. No meu caso, que o meu é bebê. A gente mentir, omitir ou inventar uma história só piora a situação. A gente tem que demonstrar o máximo de amor possível e dar essa segurança que a Meg e o Ricardo dão para as crianças deles, porque isso é uma demonstração de amor. Sim. E isso faz parte da história. A gente não está falando de um brinquedo que tu troca pilha. A gente está falando de seres humanos que têm a história deles. E aí, a Em criança algum tem o momento direito, isso vai né? vir à tona. E ela tem o direito de mentira entender, tem né? perna Perna curta. Em algum momento, seja na adolescência, seja na vida adulta, né, isso vai vir à tona e a pessoa vai ter que lidar com isso. E a gente tem que entender uma coisa também, assim, que a gente não está competindo. Nós, pais adotivos, né, a família daqui para frente, a gente não está competindo com o passado deles. Né? A gente está agregando, está aumentando. Querendo criar novas histórias. Novas histórias, exato. Novas lembranças. Então, assim, eu no início, eu tive, assim, umas incertezas, um medinho, assim, eles vão falar, ai, meu Deus do céu, e se eles olharem para mim e disser que eu não sou a mãe deles, o que eu vou fazer? Tu não é minha mãe, tu não me xinga que tu não é minha mãe, tu não me dá castigo. Isso, às vezes, dava Bate de um jeito diferente, os primeiros dias, né? assim. Daí eu pensava, mas se eles olhar pra mim e dizer isso, eu vou olhar pra eles assim, quem disse que não? Me diz que não sou tua mãe. Tu tá aqui na minha casa, embaixo do meu teto, sobre as minhas regras. Tu é meu filho. E na época a gente não tinha nem a certidão de nascimento ainda. Porque hoje, se um dos três olhar pra mim e dizer não sou, eu vou buscar a certidão de nascimento. Tá aqui, ó. Minha responsabilidade. Eu sou tua mãe. Mas o meu filho biológico tem 5 anos. De vez em quando ele não faz algo que ele quer, tu não é mais minha mãe.
Quem já não disse isso pros pais biológicos, né? Ou já pensou isso Sim. quantas vezes quando o pai Mas não é fez... que daí é como o pai adotivo vai tomar isso. Meu Deus, o que ele tá querendo dizer? Ou não, eu sou assim, de poder bancar Ele isso. tá né? te desafiando. Exatamente. A criança vai desafiar para saber se ela realmente é amada. E eles seja vão- biológico ou É, adotivo. e é essa imagina. certeza que os grupos de apoio à adoção te dão, porque tu esse verifica as suporte. outras realidades. Né? Será que é só comigo? Porque a gente tem aquela questão também, é só comigo que isso acontece. Tu acaba tendo contato nos grupos de apoio, né? Sim. E eu ia Essa até te perguntar troca, a né? importância Essa troca de disso, né? Para quem experiência. adotou ou para quem também está buscando a adoção. Tem uma participação preliminar, tipo, eu quero adotar, eu já entro num grupo para Sim. conversar sobre isso, para entender como é que é o processo. Sim. E depois, quando adotei, também sigo com esse formato. Nós do Instituto Amigo de Lucas, nós temos um grupo presencial que acontece toda primeira terça-feira do mês em Estância Velha, né? A gente conseguiu trazer mais para cá, próximo, não só em Porto Alegre, né? Então, a gente tem aqui em Estância, onde a gente trata tanto o pré-adoção, que são aqueles casais que estão na fila, estão aguardando, têm o seu perfil ou pensam nisso. A gente sempre diz que estão convidados a trazer também familiares, que é muito importante. Isso é um arrependimento que eu tenho de não ter levado o meu pai e a minha mãe junto em algumas reuniões para conversar, para saber, para ouvir as histórias, né? Que são pessoas com um pensamento mais fechado, são pessoas mais antigas, que a gente diz, Sim. né? Nesse ponto eu me arrependo. Então, o casal que tá na fila de adoção é muito importante, é mega importante participar de grupos de apoio para que essa relação dê certo, né? Eu sei, assim, de vários casos de devolução por pessoas que antes choravam dizendo assim, eu quero meu filho, Meg. Eu chegava no encontro e dizia pra mim assim, eu quero meu filho tá onde? Aí chegou o filho em casa e disse assim, o que eu faço com essa criança? Não sei mais. Não quero mais. Ia lá em casa, conversava e depois de, gente, absurdamente, 2 anos e meio com os filhos em casa, ela devolveu pro fórum. Mas isso tem um respaldo legal? É possível fazer isso? Existe uma razão que tu determine para fazer isso? Porque 2 anos é um tempo gigantesco, né? Para estar na casa de alguém. Quando falam sobre isso, eu passo o maior tempo revirando meus olhos, né? E tendo vontade assim, de pegar um pescoço. Porque sim, o casal pode fazer isso, né? Mas vai muito do judiciário agora de entrar com o processo contra eles. Eu estou amadurecendo muito essa ideia ainda deste casal propriamente dito, que é de Estância Velha, que estavam dentro da minha casa e fizeram isso, de não entrar com o processo judicial contra este casal, que eles tenham uma responsabilidade legal com essas crianças até eles saírem do abrigo com 18 anos ou até mesmo após, que eles tenham que pagar, sim, uma pensão. A gente tem vários casos no nosso grupo de casais com devolução e de que nós do grupo se tocamos, né, achamos aquilo sem precedentes, assim, e entramos com o processo contra aquele casal. E tem casais aí que estão pagando uma pensão bem boa para as crianças. Não é a mesma coisa do que eles estarem em família, mas é um Minimiza. quentinho no coração de saber que aquela criança, quando aos 18 anos tiver uma festa de 18 anos, vai levar um tapa nas costas às 6 horas da tarde e dizer, tu não pode mais ficar aqui. Mas pelo menos vai ter algum respaldo financeiro para se manter. poder começar uma... Sim, mas eu acho o fim da picada. É complicado. Quando a gente está na... Eu me emociono, é impossível não se emocionar. Quando a gente está na fila de adoção, a gente fica naquela coisa assim... eu não sei quando vai terminar o meu pré-natal. Eu não sei quando meu filho vai chegar. Eu não sei se vai ser menino, se vai ser menina. Eu não posso montar o enxoval. Eu não isso, eu não aquilo. E, realmente, a minha gestação foi 3 anos e 7 meses. Sim. E eu não sabia. Como o meu perfil podia ser até 2 crianças, até 8 anos, eu também não pude preparar um enxoval. Mas eu tive... mais de 3 anos e 7 meses, porque eu pensava nisso há muito tempo. Mas eu tive 3 anos e 7 meses de pré-natal, onde eu pude estudar,
onde eu pude me preparar, onde eu pude conviver com outras pessoas. Então, é uma espera muito grande? Mas eu acho que cada minuto dessa espera tem que ser aproveitado pelo pretendente, pelo casal, ou se for sozinho, para se preparar para a chegada daquele filho ou daquela filha. Porque a gente não pode simplesmente passar uma borracha na vida deles. E eu torno a dizer, o meu filho chegou na minha casa com 11 meses e ele tem traços, sim, de memória das coisas que ele passou antes de estar conosco. Sim. E eu não posso olhar para o Augusto e dizer, Guto, tu nasceu da mamãe, porque a cegonha te trouxe. Não. O Guto tem uma irmã biológica mais nova, né? A Carol, que a gente tem contato, graças ao apoio da Meg e do Ricardo, que eles fazem parte... Porque a Carolzinha, os pais dela eram do mesmo grupo de apoio que nós acabamos entrando depois que adotamos o Guto na comarca de Viamão. E, casualmente, ela ficou no mesmo abrigo. Então, como eram casais que se conheciam, a mãe da Carol entrou em contato comigo e disse, eu adotei minha filha, assim, assim, assim. Contou toda a história, me mandou um vídeo do dia que se conheceram. Eu disse, resumo, eu estou querendo dizer que eles são irmãos biológicos e nós gostaríamos de manter o contato, mas respeitamos vocês. Óbvio que a gente mantém o contato. No início, o meu marido ficou um pouco inseguro porque ele não estava sabendo como lidar com aquela emoção. Daí a gente pediu para conversar com a Meg e com o Ricardo, e o Ricardo estava armado até os dentes, achando que a gente ia devolver o Augusto. Né? Eles chegaram lá em casa, gente, eu só olhei para ela e digo assim, antes de tu começar qualquer coisa, tu só não me diga que vai devolver o Augusto. Eu disse, então que vai buscar eles. Não, a gente está querendo agregar, sabe? Então, não tem como eu dizer para o Augusto contar uma história ou outra completamente diferente. Não, hoje ele tem uma mana, que a gente se visita regularmente. Ele tem o manão, que é o Gui, que é o mais velho. Tem a maninha, que é a Carol, que a gente se visita. Quando a gente não consegue se visitar, a gente faz chamada de vídeo. O Guto, ela já fala, o Guto está começando a falar agora, então é o Guto, ela liga, tu tá bem, estou com saudade, fica com Deus, porque eu te amo. Que amor. E o Guto, às vezes, a Mana, e agora que ele já caminha, que ele já corre, que ele já faz arte, eles brincam, eles interagem. E a história dos nossos filhos. Como vai chegar um momento que eles vão nos questionar, que são pais diferentes... Como é que eu vou inventar uma história? Que eles nasceram no pé de bananeira atrás de casa? E é um direito da criança saber da sua história. Né? Exato. E é um hoje em direito. dia é muito comum, né, acontecer em uma grande quantidade de irmãos se separarem porque eles não tiveram um convívio anterior. Às vezes, um ficou com a avó, um ficou com uma tia, ou dois ficaram no abrigo. Eles se separarem, né? Desde que mantenham um contato. A gente tem vários casos do nosso grupo também, que é maravilhoso ver, assim, um casal adotou dois, um casal adotou uma e uma mãe adotou um outro, né? E eles, quando se encontram, gente, é uma felicidade tão grande, mas eles se respeitam. Porque a adoção não tirou, eles continuam sendo irmãos, Exato. apesar, né? E a coisa mais além da linda, adoção. assim, daí no grupo de apoio eles se encontram, assim, eles vêm se abraçar. Vem correndo assim, se abraçam, mano, mana. É o meu pai aqui, meu pai te mandou um beijo. E eles contam isso, né? Então, assim, é dolorido saber que vão se separar, mas é muito confortante saber que eles vão manter o contato. E isso é uma das exigências do judiciário quando faz a separação. De que eles venham, pelo menos no mesmo estado, né? Se possível, na mesma comarca. Se não, nas cidades próximas, para que eles mantenham um contato. Possam manter esse contato. Exato. De se ver de vez em quando. Claro, né, gente? Não vai ser aquela coisa regular de todo dia tem que se ver, semanal. Não, é quando der. Mas que eles saibam que eles estão ali. Mas Né? tem, né? Que existe o Exato, irmão que ali. existe o meu irmão tá lá. E é tão gostoso, porque, tipo assim, o Guto ainda não tem esse discernimento, mas a Carol tem. E a Carol pede pelo irmão. E os meus filhos têm dois irmãos biológicos menores que o Vitor, né? Que a gente não tem o contato ainda, mas os meus filhos sabem. Porque esses dias eu peguei o Vitor dizendo assim, mas eu não tenho mais irmão. Daí eu olhei para ele e digo, não, tu tem sim, tu tem dois irmãos, o fulano e o fulano. E nós vamos achar eles. Nós temos que ir a Passo Fundo, mas aí deu toda a pandemia, que atrasou a vida de todo mundo, né? Mas a gente vai a Passo Fundo e vai achar eles, porque daí o juiz vai expedir
uma autorização pra gente descobrir onde eles estão e vocês vão ver eles sim. Vocês têm 2 irmãos. E a gente sempre fala, ó, o fulano, um dia a gente vai encontrar, um dia a gente vai ver. Não importa quando, mas vocês têm. Tenham a certeza de que vocês têm. Eles só Faz estão parte lá da em outro lugar. história, é a história deles. E né? isso é muito É um amadurecido, respeito, né? Exatamente com essa troca, sabe? Com os outros casais. Né? Nós somos muito próximos do Ricardo e da Meg, né? E essa é uma das importâncias dos grupos de apoio. Porque não foi propriamente dentro do grupo de apoio que a gente trocou essa ideia, que acalmou o nosso coração e a gente se aproximou da Carol. Mas foi através de um casal que a gente conheceu dentro do grupo de apoio, que é uma referência muito forte para nós, e que a gente sentou e conversou. E eu me lembro que meu marido estava muito angustiado, e o Ricardo ainda pediu, chamou a Inajara, filha, isso, aquilo. Quando meu marido ouviu a Inajara falando... Indianara. Ai, desculpa. Ela vai pegar teu pescoço. Ai, desculpa, Indy. A Indy, Indianara. perdoa ela, que ela Ai. só se confundiu. É a emoção de estar. Eu ia dizer a primeira vez que eu tô na TV. Quando ele ouviu ela falando, parece que aquilo foi acalmando ele, sabe? Então, são várias trocas que tu tem durante esse período, esse pré-natal prolongado, em contato com outros casais dentro dos grupos de apoio. E isso vai te fortalecendo também, né? Pra quando chegar a tua vez, tu já vai estar preparado e se Ela tá com a sentindo faca mais na seguro. bota, vai tirar e... Exatamente. Eu adotei 3, vou conversar com quem adotou 3, eu adotei uma criança especial, o meu filho, isso. A gente troca as ideias e é muito importante isso. E assim, Sempre. não só para nós, adultos, né? Nos nossos grupos participam também as crianças, né? Nós sempre levamos as crianças juntos. Elas têm contato com outras crianças que também foram adotadas. E também é importante para elas saberem que é normal. Não é mais como antigamente, que uma criança no município e acabou. Não, existem outras crianças na mesma situação, com os mesmos medos. Porque, gente, vocês imaginam assim, ó, a criança tá lá num abrigo. A Indianara passou 5 anos dentro de um abrigo. Nossa, bastante tempo. E simplesmente ela tá numa outra casa com um casal que ela nunca viu na vida. É E o medo uma deles, adaptação né? muito grande. Sim. né, E o deles, medo né? deles, nessa hora, nem importa os nossos medos, né? O medo deles, o pavor, imagina, vamos se colocar no lugar para ter noção do que eles É uma vão nova fazer. família, é novas regras, nova rotina, E regras, tudo. né? Porque no abrigo eles não têm regras. Sim, exatamente. No muito abrigo eles não têm regras, é um Nenhuma. mundo completamente diferente, que tem crianças de histórias diferentes, com configurações familiares diferentes, que chegaram ali por motivos diferentes. E como os pais que optam pela adoção podem preparar os filhos, né? Que apoio eles precisam receber, assim, fazer terapia, o que se faz para melhorar a qualidade emocional dessa criança que veio adotada. Acho que normalmente, assim, as casas de acolhimento já têm o acompanhamento psicológico, né? Então, quando a gente sabe que uma criança vai para adoção, normalmente isso é intensificado na criança, né? No mundo perfeito, né? Nem sempre acontece assim. Né? Mas acho que depois o fundamental é o acompanhamento psicológico mesmo da criança e da família junto, né? Porque a criança vai trazer conflitos, a família vai ter conflitos também, e o psicólogo vai ali estar mediando com a criança e com a família, pensando em possibilidades e maneiras de solucionar isso de uma maneira mais tranquila, né? Porque ela precisa entender que tem regras, que tem limites, que é uma nova família, né? Que é um jeito diferente, uma vida diferente que ela vai estar tendo dali para frente, mas para isso ela vai precisar de apoio, de suporte, de ajuda, e a família também. É um conjunto, na verdade. Sim. A gente não consegue fazer uma coisa sozinho, né? E como agora a gente está se encaminhando, assim, falta um tempinho ainda para o programa terminar, mas eu tenho um compromisso de terminar o programa hoje às 21h57. Então a gente está de olho no reloginho aqui, porque logo mais tem outro programa que vai entrar ao ar, então para a gente não atrasar. Mas eu queria falar o seguinte, quando a gente olha para essas crianças que estão, né, nos abrigos ainda agora, né, e tem muitas, né, e o perfil de quem quer adotar é diferente do perfil da criança que está lá, porque os perfis, a grande maioria das pessoas
quer crianças recém-nascidas, quer crianças... Como é que equaliza isso? Acho que tem ainda, acho que isso já está mudando um pouco, mas a gente brinca que são duas pirâmides, né? A pirâmide dos adotantes, né, que querem bebês, né, bebês, meninas brancas até 1 ano, né? Então, assim, daí vai conforme a base da pirâmide vai aumentando as idades. Lá no final, os adolescentes maiores. E o perfil dos pretendentes da adoção é uma pirâmide ao contrário, né? Porque a maioria quer bebê, né? A grande maioria quer bebê, né? Então, não fecha a conta, né? Porque tem muitas crianças para adotar maiores, né? Porque quando tu preenche o teu cadastro, é como se tu fosse escolhendo, né? Porque daí ele diz se é menino, se é menina, a idade, a cor da pele, né? Tem uma série de quesitos que tu vai marcando, né? Então, essa conta não fecha. Acho que com os grupos de apoio e agora os amigos de Lucas fazem muito isso, é para desensibilizar esses pretendentes à adoção, que não é só um bebê que tá, né? Que tem essa possibilidade. Que tem outras crianças maiores que estão lá e estão esperando. Né? E a gente sabe que esses processos também são lentos e são demorados. Às vezes, um bebê chega com 3 meses no abrigo e ele só vai ser liberado para adoção quando ela tiver quase 2. Né? Então, se perde tempo Meu filho também. foi Né? recém-nascido e foi liberado com 10 meses. Sim, Imagina. O Vitor chegou no abrigo com 7 meses. E nós conhecemos ele com 5 anos, 11 meses e 29. Estava Imagina. fazendo Tava 6 fazendo anos. 6 anos já. Então, assim, não significa que tem um bebê no abrigo que ele está disponível para adoção. Aham. Isso é um mito e eu tinha isso na minha cabeça, né? Tem vários bebês lá e um deles vai ser o meu. Não. O bebê lá, provavelmente, ele foi tirado do poder familiar, vai voltar, né? Volta Tem para a família extensiva. Tem ele família, fica que nem tem um toda uma- brinquedinho pra lá e pra cá, até ele ser realmente destituído do poder familiar Sim. para estar disponível para adoção. Eu já trabalhei tanto em abrigo que às vezes assim se dá tanta chance para a família, né, para a família tentar reverter isso. E às vezes são famílias que tu sabe que é uma questão de estruturação que não tem como eles mudar, porque a vida toda foi assim. E se tu vai dando chance para a família mudar, só que não se pensa na criança que está lá. Sim, Porque é se isso verdade. fosse agilizado, A seria gente muito vai mais ter fácil. que encerrar o programa. Mas eu posso falar só uma coisinha muito importante. Já vamos pro encerramento, fala a tua coisinha e a gente já encerra. Não muda o teu perfil pensando na criança só que está lá. Porque tu tem que te conhecer e saber exatamente o que tu é capaz de aceitar, de desenvolver, de crescer. Porque se tu mudar só para ser um processo mais rápido, só para o teu filho chegar mais rápido, ou só porque eu tô com peninha daquela criança, a possibilidade de ser uma De dar adoção errado. que não dá certo e haver uma devolução é muito maior. grande. Então, se conheça primeiro, tenha paciência para esperar o perfil que tu acha que tu é capaz de dar conta, né? Mas não muda no impulso. Tá, isso aí. Meg, como é que funciona lá o grupo do Amigos de Lucas, Instituto né? Amigo de Lucas, né? Nós temos no Instagram. Pra quem quiser conhecer, Para pra quem quiser conhecer, ir lá. Estância Velha, primeira terça-feira de cada mês. A gente tem uma escola cedida pela Prefeitura de Estância para abrir as portas para nós termos lá o grupo. Tá muito legal, a Rosi consegue vir de Porto Alegre para estar lá conosco. E uma frase assim que eu queria deixar para todo e qualquer casal, que eu escutei na primeira reunião do Instituto Amigo de Lucas que eu fui, eu não saio da minha casa para vir aqui falar com vocês por vocês adultos que estão aí do outro lado. Eu aprendi muito isso depois dos meus filhos chegarem. Eu saio da minha casa para falar sobre adoção pelas crianças que estão no abrigo. Ai, maravilhoso. É o tempo que eles estão perdendo em família. É por Sim. isso que eu vim aqui sair no frio. Maravilhosa. Jana, dá o teu arroba também para as pessoas. Tá, então o meu é Janaína Carlotto, psicóloga, né? Meu arroba. Né, também faço atendimentos, né, auxilio as famílias também quando precisa. Já fiz esse atendimento com a criança, com a família, nessa adaptação, que é super importante, fundamental. Então tá, meninas, obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu adorei. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Mandem dicas lá no meu @eulolacarvalho de
assuntos, de pessoas, convidados que vocês querem ver aqui, porque vocês fazem o programa junto comigo. Até semana que vem, no próximo Mulher de Fases. Fiquem bem!